Racismo, USP e Estadão. A geração atual precisa saber a relação entre esses três personagens. O jornal O Estado de São Paulo, que é a boca da elite paulista, resolveu chamar um homem branco para atacar as cotas étnico-raciais, inclusive citando a universidade em que eu estudo, a USP. Fernando Reinach, que escreveu essa coluna porca, já foi professor da USP, mas hoje atua na iniciativa privada. Eu não tive como ler o seu texto, porque é só para assinantes, e é óbvio que eu não vou jogar meu dinheiro no lixo assinando essa porcaria desse jornal burguês, então eu vou focar só no título e nesse trecho aqui da legenda do post. Cotas raciais restauram o racismo onde ele havia sido abolido. Com as cotas raciais, o racismo voltou aos vestibulares depois de uma batalha de décadas para extingui-lo. Eu quero saber aonde que o racismo foi abolido, nos vestibulares ou no acesso às universidades em si. O vestibular por si só é racista. O vestibular existe unicamente para impedir que pessoas pobres, que são em sua maioria pretas e pardas, entrem nas universidades. Quem já ouviu a música capítulo 4, versículo 3 dos Racionais, sabe que em 1997, no Brasil, só 2% dos estudantes universitários eram negros. Isso num país em que negros são a maioria. Esse era o Brasil antes das cotas étnico-raciais. E para quem não sabe, mano, cotas são reservas de vagas para determinados grupos que se encontram em desvantagem socioeconômica, tá ligado? A USP, onde eu estudo, foi a última universidade pública do Brasil que implementou cotas no seu vestibular, a FUVEST. Isso só aconteceu em 2018, e até hoje eu entro em salas de aula onde eu conto nos dedos de uma mão a quantidade de pessoas não brancas lá dentro. E por que isso acontece, mano? Qual que é a explicação aí desses liberais? É só uma obra do acaso? Negros não se esforçam? Brancos são mais inteligentes? Será que eles acham mesmo que os vestibulares não são um mecanismo racista de seleção? E para que precisa existir uma seleção para começar? Por que não pode simplesmente ter vaga para todo mundo? Sabe por quê? Porque as universidades no Brasil elas não foram feitas para o povo, muito menos para o povo negro. E ainda mais pensando na USP, essa que é considerada a maior e melhor universidade do Brasil e da América Latina. Ela foi criada para formar quadros, lideranças da elite paulista, que vinha perdendo destaque na política nacional nos anos 30. Mas a criação da Universidade de São Paulo já era um bagulho que vinha sendo pensado desde os anos 20. E sabem quem foi o seu maior idealizador? Um cara chamado Júlio de Mesquita Filho, herdeiro do jornal O Estado de São Paulo e seu proprietário entre 1927 e 1969, Mesquita Filho publicou vários editoriais incentivando a fundação de uma universidade do Estado de São Paulo, aos moldes europeus. E os seus primeiros professores, os primeiros professores da USP, inclusive, eles foram quase todos franceses, mano. A fundação da USP aconteceu em 1934, a partir de um decreto assinado pelo governador do estado de São Paulo, Armando de Salles Oliveira, na época, né, que era ninguém menos que o cunhado de Mesquita Filho. Inclusive, o governador chamou esse empresário para compor a comissão encarregada de planejar a USP. O próprio neto de Mesquita Filho, Rui Mesquita, ele afirma que a USP foi idealizada no Estadão, e ainda chega a dizer que ela é a principal obra do seu avô. Essa declaração está na introdução da biografia Irredutivelmente Liberal, Política e Cultura na Trajetória de Júlio de Mesquita Filho. Acontece, mano, que esse grande defensor do liberalismo e idealizador da Universidade de São Paulo também era explicitamente racista. Trechos dessa própria biografia que eu citei comprovam, mas escritos do próprio Mesquita Filho também mostram isso. Por exemplo, no seu livro A Crise Nacional, Reflexões em torno de uma data, publicado em 1925, ele defende fortemente a ideia de que todos os males do Brasil começaram no dia 13 de maio de 1888, quando a escravidão foi oficialmente abolida no nosso país. Ele diz num trecho, abre aspas, promulgado o decreto de 13 de maio, entrou a circular no sistema arterial do nosso organismo político a massa impura de 2 milhões de negros, subitamente investidos das prerrogativas constitucionais. Esse afluxo repentino de toxinas, provocado pela subversão total do metabolismo político e econômico do país, haveria necessariamente de suceder grande transformação na consciência nacional que, de alerta e cheia de ardor cívico, passou a apresentar quase sem transição os mais alarmantes sintomas de decadência moral. Fecha aspas. Traduzindo, mano, ele diz aqui que a abolição da escravidão, ao tornar negros cidadãos, causou uma grande decadência moral na sociedade brasileira e uma crise nacional. No seu livro Dispositivo de Racialidade, a filósofa Sueli Carneiro traz um trecho de um editorial publicado por Mesquita Filho, onde ele reforçava essa ideia, dizendo, abre aspas, as portas das senzalas, abertas em 1888,
haviam permitido que se transformassem em cidadãos como os demais dezenas e dezenas de milhares de homens vindos da África, e que, infiltrando-se no organismo frágil da coletividade paulista, iriam não somente retardar, mas praticamente entravar o nosso desenvolvimento cultural. Fecha aspas. Em 1963, ou seja, muitas décadas depois, e num contexto social, político e cultural bastante diferente, o Mesquita Filho publicou um outro livro chamado Nordeste, onde ele continua reforçando essas ideias racistas. Ele diz que, abre aspas, a porcentagem de homens de cor, pretos e mulatos, que na Bahia atinge mais de 60% da população, segundo o Censo Demográfico de 1955, entra, em nossa opinião, como fator preponderante na explicação do atraso em que se encontra ali a agricultura. Fecha aspas. Segundo ele, as pessoas negras teriam uma mentalidade primitiva que tornariam elas inadaptáveis às atividades agrícolas. Ele manteve ao longo de toda a vida, a ideia de que os povos africanos não contribuíram em praticamente nada na formação brasileira, a não ser com elementos místicos, e que esses elementos místicos africanos atrasariam o desenvolvimento cultural e intelectual do Brasil, assim como prejudicariam a sua capacidade política e a solidez das suas instituições. Em outros trechos, ele ainda chama mulatos de seres desgraçados e pretos de marginais. As fontes de tudo isso que eu estou falando estão aqui na legenda desse post, desse vídeo, Além disso, o Mesquita Filho ele chegou a dizer que jamais aceitaria o casamento de qualquer membro da sua família com gente de cor. E a família Mesquita continua no controle do Estadão até hoje. É essa mesma família que autoriza a publicação de uma coluna estúpida que ataca a política de cotas étnico-raciais. A única que conseguiu colocar de fato pessoas negras nas universidades desse país, Mas é justamente por não querer nós lá dentro que membros das classes dominantes atacam as políticas de ações afirmativas. É justamente por isso também que a USP, idealizada por Mesquita Filho, foi a última universidade pública do Brasil que implementou cotas no seu vestibular. As elites brasileiras jamais se conformaram com o fim da escravidão, e hoje elas não se conformam em ter que dividir a USP e as outras universidades com os filhos das suas faxineiras, das suas babás, dos seus motoristas. Que o vestibular deixe de existir e que todas as pessoas possam acessar livremente o ensino superior. Enquanto isso não for realidade, que as políticas de cotas sejam mantidas e ampliadas, assim como as bancas de heteroclassificação ou heteroidentificação que são necessárias para combater as fraudes.